Francis, eu não entendi. Vai ter que ser um novo link, Francis, porque se eu não estou conseguindo entrar, vocês também não conseguem. É, porque aí eu tenho que pôr para gravar. Tudo bem? Deixa eu te perguntar, depois que você mandar o link para mim, eu posso conectar no notebook para estar assistindo e no celular para escutar? Já vou mandar, Nicole, aqui o link certo. Deu pane, estou fazendo outro aqui, já estou mandando. Agora nem uma internet funciona, só Jesus. Espera aí que tô abrindo o WhatsApp web e tentando abrir e-mail também para mandar aqui para vocês, que eu tô logada numa nova conta.
colocaria isso aí. Meninas, se piriguete não sente frio. Olha, Não tem piriguetinho, mas eu sempre senti frio. Tiago, nada. e a Ana Cláudia? Ana Cláudia não está. Ela fez as atividades de educação especial. E ele não fez. Não. Ele não fez? Tchau. Falar, Certo.
pessoal. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, áudio tranquilo. Ai, que bom. Pessoal, boa noite a todos vocês. Eu peço desculpas por uma intercorrência aqui do mundo digital, né? Justamente hoje o nosso endereço de acesso ao Google Meet não tinha dado certo, mas agora já estamos aqui. Tem bastante gente chegando ainda. Para vocês que tinham enviado o link de convite para algum amigo, algum colega, peço para vocês reenviarem, tá lá no grupo de dicas, no grupo de mentoria, tá? E agora, enquanto o pessoal está terminando de entrar, eu quero que vocês deem boa noite aqui no chat. Coloquem qual é a área de vocês, tá? De atuação, a área de formação, se você é professor de língua portuguesa, de matemática, de qual que é a sua área. E eu quero que você tire um print, seja da sua tela de computador, seja da sua mesinha de estudo agora, e marque o atualiza, @curso_atualiza, marca a Rúbia, pode me marcar lá também, é Rúbia Ottoni, a Francis, a Ana Lúcia, eu, Érica, tá Peixoto, ES. Marca lá, vou dar 5 minutinhos, 2 minutos só, porque os colegas já estão entrando. Porque hoje é um marco na vida de vocês. Acabou agora, né? Vou começar a estudar, tenho que começar a estudar. Essa foto é para marcar a sua aprovação e aprovação acima da média. Então, você vai colocar, eu estou no Atualiza hoje, estou na minha preparação, você vai motivar lá o pessoal, tá? Aula, alguma coisa você vai colocar se comprometer. Então, tira um print, tira uma foto, marca o Atualiza, eu vou colocar aqui, @curso_atualiza. Tira uma foto de vocês aí, eu quero ver vocês se comprometendo, né? A partir de hoje, se comprometendo com a sua aprovação. Eu trabalho em escola e a todo momento o pessoal fala, meu Deus, a prova já é em outubro? Meu Deus, a prova já é em outubro? Sim, faltam só 4 meses, gente. E a cada dia que passa, né, tá cada vez mais perto aí, tá? Boa noite, boa noite. Tem bastante gente da área de educação especial, tem bastante gente da pedagogia, das artes, bastante gente que tem 2 áreas. Que legal, sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje a gente tem uma aula aí incrível com a nossa mentora Rúbia Ottoni. Nós estamos aqui com a participação também da Francis, da doutora Francis, doutora Ana Lúcia, que vão estar aqui com a gente. Eu não vi se a Ana Lúcia já entrou. Mas nós temos um material incrível para a aula de hoje. Nós estamos também com várias formas de você acessar o Atualiza. Nós vamos fazer um trio de aulas abertas para vocês, tá? Para quem não é aluno, conhecer o método e também não ter desculpa para não estar se preparando, tá? Com pessoas que vocês já conhecem, que são profissionais que às vezes vocês já tiveram aula, que vocês sabem o potencial dessas mentoras. Então, pessoal, nós vamos ter hoje essa aula de LBI, várias questões, simulado. Semana que vem nós vamos ter uma aula de língua portuguesa com uma professora convidada nossa, a professora Marilei, junto com a Eveline, falando das questões dissertativas. Vocês sabem que o CNU vai ter uma questão dissertativa aí, e que ele cobra o português na questão aberta, tá? Então, quarta-feira da semana que vem vai ser uma aula aberta também sobre língua portuguesa na questão dissertativa, e na próxima segunda-feira, já em julho também, eu que vou vir falando do seu cronograma de estudos, tá bom? Então, vai ser um trio aí, 3 semanas para você ir se preparando e depois você entrar com afinco na Atualiza. De diversas formas, seja adquirindo a apostila com mais de 200 exercícios, os simulados, os flashcards, uma mentoria focada na sua aprendizagem, mentoria focada na área de educação especial inclusiva. Então, não tem desculpa para você começar a se preparar, tá bom? Ou direcionar o seu foco de estudo. Então, quero dar uma boa noite a todos. Tem muita gente da pedagogia, tem gente da matemática, da biologia, da educação infantil.
E vai ter muita vaga, gente, vai ser mais de 5.000 vagas aí para vocês em todo o Brasil. Sejam todos muito, muito bem-vindos. E foguete não dá ré, gente. Foguete não dá ré. Daqui para frente, só para frente. Seja bem-vinda, Rúbia. Antes da Rúbia falar, eu vou pedir para a Francis dar uma palavrinha. Não sei se a Ana já chegou. Francis, pode falar aqui com o pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, parabenizar pelo interesse, né? Como bem disse a Érica, a Prova Nacional Docente era extremamente relevante, é uma oportunidade para que você, né, que sonha aí com a sua estabilidade profissional, com concurso, porque hoje, gente, as coisas não estão nada fáceis, né? Então, a gente tendo estabilidade, evitar de todo ano estar atrás de um, de outro, né? Ficar aí pedindo para vereador, pedindo para prefeito favores. Então, você tendo estabilidade, você não tem que passar por isso, né? Sem contar que é uma carreira também, você vai ter a sua carreira, você vai ter aí a sua valorização. Então, um concurso, ele é relevante em todos os sentidos, tá? E ainda dá tempo, faltam aí 4 meses, mas como também a Érica já disse, o tempo passa muito rápido. Tem muita gente estudando, tem muita gente correndo atrás. E você pode conseguir sim. E para isso nós estamos aqui e fazendo estudos também. Nesse feriado nós estivemos aqui trabalhando, juntando, selecionando os temas mais prováveis para que vão cair na prova. Tá? Então, eu sei que é muita coisa, as pessoas falam assim, nossa, França, eu estou perdida, por onde que eu começo? Então, a função do Atualize é justamente organizar o seu estudo, preparar simulados, apresentar os temas, apresentar os conteúdos, fazer flashcards. Hoje a professora Rubem já trouxe aí um material extremamente maravilhoso, que a gente já teve a oportunidade aí de se deleitar, né? É um recurso que ajuda muito a fixar o conteúdo, para você não esquecer. E lembre-se, todos nós temos 1.001 coisas, 1.001 afazeres no dia a dia, mas você selecionando um tempinho aí, cada dia, né, tendo essa disciplina, eu tenho certeza que vocês terão êxitos. Então, vamos lá, bora junto, estudando todo mundo junto, tenho certeza que o sucesso é de vocês, o sucesso é nosso, tá bom? Professora Rubia aí, uma excelente aula, né? Você que é uma expert aí na aula, na área da educação especial, e vem trazendo hoje essa importante lei, não só para concurso, né, mas para o dia a dia, nosso dia a dia também, isso é importante, porque a gente tem que estudar, não é só para o concurso, mas é também para a gente melhorar a nossa prática pedagógica, né? É claro que todo mundo quer aí passar no concurso, e eu tenho certeza que se dedicar, prestar atenção, né, ter a disciplina, todos nós vamos ter sucesso, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso também, tá bom? Uma boa aula e um excelente curso para todo mundo aí. Um abraço. Obrigada, Francis. Antes da gente iniciar com a Rúbia aqui, nós temos a doutora Ana Lúcia também, nossa mentora, que está aqui também para dar uma palavrinha com vocês. Boa noite. Muito bom estar aqui na telinha com vocês. Rúbia, Érica, Francis, essas parceiras de jornada, e vocês, né, que estão conosco, caminhando junto, e nesta noite, mais um tempo para aprender. E é um tema, é uma proposta que, como a Francis bem mencionou, não é um conhecimento apenas científico, de provas seletivas, concursos, mas a inclusão, ela está pautando as nossas atitudes e, principalmente, mudando, transformando a nossa forma de ver, né? A nossa forma de contribuir com as desigualdades que hoje, mais do que nunca, enfrentamos. Então, tá aí um momento para nós estarmos pensando, ouvindo, levantando a mão, né, Rúbia?
perguntando, deixar aquela pulguinha que fica assim, ó, provocando para saber, aflorar, porque é o momento de descobrir, é o momento de dirimir as dúvidas. É aqui, é o nosso tempo de estudo. Nós não vamos poder estar lá juntinho de vocês na hora dessas provas, na hora dessas seleções, mas estamos juntos com vocês nesse caminho, nesse percurso e nesse espaço que ainda temos para estudar. Ainda há um período, vamos ainda trazer outras temáticas, né, Érica? Cada semana nós já estamos aí com uma organização, com planejamento. Então, não deixem, gente, de participar, tá? Estejam mesmo. Nós sabemos que é uma noite fria, bem fria hoje, gostosa, né? Para estar assim, encolhidinha, mas vamos lá, sacudindo esse frio, não deixando isso nos atrapalhar. Eu desejo uma noite assim profícua, de bastante produção nos conhecimentos e apreensão, né? Apreendam mesmo, apreendam esses conhecimentos. Segurem, selecionem, enfoquem, enfim, estejam aí agora de corpo, cabeça, ombro, joelho e pés para estudar, tá bom? Sucesso, Rúbia, queridas parceiras, um grande abraço e ó, um beijão para vocês que estão aí conosco na telinha. Boa noite, pessoal. Acho que agora é comigo, né, Érica? Beleza, então. Boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Rubertoni, dentro do curso Atualiza e também na minha expertise de trabalho. Os meus eixos são educação especial inclusiva e legislação educacional, bem voltado para as questões da educação especial. Hoje, as minhas colegas que me antecederam tiveram falas importantíssimas, porque o prazo de ficar pensando se vou estudar acabou. Não existe mais. Não tem mais, não é? Será que eu vou estudar? Será que eu preciso estudar? Meu bem, não tem mais. Não existe mais esse prazo, não tem mais essa dúvida. Isso não existe mais. E sabe o que é importante num processo para preparação para concurso ou para qualquer coisa que você for fazer? É tirar a dúvida. Tire a dúvida. Eu não tenho mais tempo. Será que eu faço? Será que eu me preparo? Será que em plena segunda-feira, quando a gente volta do domingo, eu volto a trabalhar, eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar, tá frio, será que eu preciso estudar? A resposta é sim, porque no frio, no calor, no vento ou na tempestade, as provas estão aí. E elas não vão voltar para trás. Não adianta, não é verdade? Elas não vão voltar para trás. Então, a dúvida tem que sair agora da cabeça de vocês e do caminho de vocês. Se preparem, se organizem. Nós temos uma jornada pela frente de preparo, que nós já estamos desde o início do ano, falando do concurso nacional docente, nos preparando para ele. As meninas aqui preparando material, todo mundo apreensivo para saber o que iria cair ou não. E sabemos que, independente do edital, Lei Brasileira de Inclusão está lá. Seja para um edital docente, seja para um edital administrativo, seja para qualquer edital no Brasil, Lei Brasileira de Inclusão está lá. Como a Ana disse, está no nosso dia a dia, está nas nossas práticas, está nas nossas ações. Mas o que é isso? O que é a Lei Brasileira de Inclusão? O que ela é? Aonde ela vive? O que ela faz? Do que ela se alimenta, não é? Para que ela existe? Qual é a função da Lei Brasileira de Inclusão? Né? Por que precisou fazer a Lei Brasileira de Inclusão? Por que eu trago esses porquês para vocês? Sabemos que a banca do CNU é a FGV. E a FGV é uma banca que foca muito em exemplos práticos. Foca muito em exemplos práticos.
Enquanto a gente tem CESP, a gente tem outras bancas, OCP, que foca muito em lei pura, já a FGV, ela foca nos exemplos práticos, ou seja, na compreensão da lei, no entendimento da lei. Por isso, eu preparei um material para vocês hoje, uma aula sobre Lei Brasileira de Inclusão, mas não somente para falar de educação, mas falar de toda a lei, porque o edital pede Lei Brasileira de Inclusão, e não somente Lei Brasileira de Inclusão / artigos educação. A gente não pode esquecer disso. O edital pede Lei Brasileira de Inclusão, pede a LBI, que ela vai falar do direito à moradia, ao lazer, à educação, à alimentação, aos seus direitos fundamentais e básicos. Então, hoje eu trouxe para vocês uns conceitos desta lei. Preparei a apostila sobre este material, a gente tem no Atualiza, a apostila sobre a Lei Brasileira de Inclusão esquematizada, com quadros, para vocês entenderem melhor. Hoje eu trago aqui um frescor do que ela é. Ela é uma lei intensa, extensa e robusta, tá? Ela não é uma lei muito simples de ser compreendida. Porque leis, na verdade, não são fáceis de ser compreendidas. Elas são sempre... A gente tem sempre a impressão que na lei tem uma pegadinha, né? Depende muito do que eu estou querendo entender. Mas, deixo aqui para vocês mais uma dica, que eu sempre falo toda vez que eu vou dar aula. Toda a prova é técnica. Os 30 anos de docência, o que eu vivo na minha sala de aula, às vezes não funciona na prova do concurso público. A prova é técnica, certo? Isso é legal de ser compreendido, e às vezes você fala, mas eu tenho muita vivência sobre inclusão, eu trabalho com inclusão há muito tempo, é assim que funciona. Às vezes, no contexto que eu estou inserida, não há uma implementação a rigor da lei, e o concurso, as seletivas, não pedem a minha vivência. Ela pede o que a lei solicita, o que a lei cobra. Então, prestem atenção nisso, certo? Eu vou aqui partilhar a tela com vocês. Eu vou subir aqui a minha aula. Esperem um pouquinho. Como é que tá aí o frio para vocês? Aqui para mim, em Florianópolis, gente, tá friozinho. Como é que tá no Mato Grosso do Sul? Não sei de onde tem mais gente aqui. Mato Grosso do Sul tá friozinho também, porque aqui tá... Muito frio. E uma chuvinha fina aqui. Aqui tá friozinho, Ana. Aqui tá bem friozinho. Você que é daqui sabe que para nós pantaneiros é frio. Eu imagino, gente. Ai, ai, deixa eu tentar subir aqui uma tela. Deixa eu ver se vai. Vou compartilhar a minha própria tela para ver se eu compartilho um PDF aqui com vocês. Aí vocês me falam se ela está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Ainda não, só tá, não tá. O slide não. Tá projetando slide? Estou projetando PDF. Ainda não apareceu, não. Coloca mostrar minha tela mesmo assim, Rúbia. Coloquei. Tá, então vamos ver. Hoje a tecnologia está batendo em todo mundo, hein? Tá. É o tempo, é o frio. Até a tecnologia. Tira e volta, fazendo favor, porque ele ficou travado. Tá. É o frio hoje. O frio está travando todo mundo. Tecnologia é delícia. Sem ela a gente não vive mais. Não tem como. Pessoal, enquanto a Rúbia vai colocando aí os slides, nós tivemos alguns alunos da mentoria que fizeram a prova numa cidade chamada Bodoquena, Mato Grosso do Sul. E depois, no final, vou pedir para a Liliane falar um pouquinho da prova. Fiquei muito feliz com o áudio dela. Ela ficou mais assustada com língua portuguesa,
mas o pessoal foi bem em conhecimentos pedagógicos, legislação, e eu quero parabenizar vocês que fizeram a prova ontem, né, pela coragem aí de realizar essa prova e testar os conhecimentos também, tá bom? A Liliane, eu acho que tá por aí. Ai, que legal. Érica, eu vou mandar para você, para ver se você consegue colocar aí para mim, tá? Combinado. Odinei, seja bem-vindo. Felipe, seja bem-vindo. Solange, todos vocês aí que conseguiram entrar agora na aula, sejam bem-vindos. Pessoal, aproveitando, está aí na descrição, aí nas chamadas, para quem tem, algumas pessoas que têm dificuldade ainda. Apareceu, Rúbia, a sua apresentação agora. Apareceu. Alguns de vocês têm dificuldade de colocar mensagem. Pessoal, é só clicar em mensagens na chamada. Vocês conseguem responder as perguntas dos simulados, tá bom? E aí, se vocês precisarem falar algo, tiver dúvida ao longo da aula, que é aqui que vocês têm que tirar as dúvidas, só colocar a mãozinha e aí a gente abre espaço para você fazer a sua pergunta, ok? Pode começar, Rubem. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá. Todo mundo vê bem a minha tela. Lei Brasileira de Inclusão. Conceitos fundamentais e aplicações. Então, aqui, eu preparei uma aula de mais ou menos uns 50 minutos. Hoje é segunda-feira, né, gente? 50 minutos é um bom tempo para a gente estudar. Então, já trago aqui, na minha capa, o símbolo antigo e o símbolo novo de acessibilidade e inclusão. Olha que legal. Trago também o número da lei 13.146 de 2015, que fala sobre os direitos das pessoas com deficiências. Trago, então, os conceitos fundamentais da LBI. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Então, o que a lei comenta e que traz um marco muito interessante sobre o que é pessoa com deficiência. Então, para a LBI, e o que modificou todo esse processo, até acesso à educação, à saúde, à lazer, à moradia, foi o novo conceito do que é deficiência. Então, esse é o artigo 2, ele fala o seguinte, que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Olha aí que interessante o novo conceito da pessoa com deficiência. Esse conceito foi feito em 2015. Primeiro, ele passa por leis maiores, certo? A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, é uma lei, já fala, feita no Brasil. Mas a gente tem leis maiores, como a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em que juntou-se ali uma comunidade PCDs para tratar desse novo conceito de deficiência, certo? Vinha um período, e olha aqui o que é interessante aqui. Vocês lembram de uma época em que TEA não era considerado deficiência? Em que autismo não era considerado deficiência? Por quê? Porque a lei não falava sobre questões sensoriais. E olha a importância da modificação e da informação e da ciência, da evidência científica. Então, comprovou-se que a questão sensorial, intelectual, ela pode, sim, gerar barreiras que impeçam a participação plena e efetiva na sociedade desse cidadão. A lei também traz em seus conceitos fundamentais o desenho universal, que é a concepção de produtos, ambientes, programas, serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Então, é feito para todos podem utilizar. É difícil isso, né, gente? Eu sei, é bem difícil. É a mesma coisa, viu? Uma coisa aqui para a gente citar sobre o desenho universal. Lembra quando teve a pandemia? Claro, todo mundo lembra da pandemia, um período bem difícil, todos nós passamos, e tinha aqueles totens de álcool, né, que você ia lá
e colocava o pé naquela alavanca e vinha álcool na sua mão. Agora eu te pergunto, uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas, conseguiria usar esse totem? Provavelmente não. Provavelmente não conseguiria. Provavelmente não, ele não consegue usar esse totem. Então, o desenho daquele totem não é um desenho universal, porque ele não serve para todas as pessoas. Só um exemplo para a gente entender o que é um desenho universal. Acessibilidade, então, uma condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, espaços, mobiliários, equipamento, edificações, transportes, informação e comunicação. E aí a gente tem como exemplos, né, as rampas, a gente tem os mobiliários adaptados, para quem tem baixa mobilidade, a gente tem os transportes, ônibus, que tem os elevadores, a comunicação, né? E tecnologia assistiva. Então, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, então, aplicativos, estratégias, práticas e serviços para promover o que é funcionalidade relacionada à atividade e participação da pessoa com deficiência. Então, esses aqui são conceitos fundamentais da LBI. Guarda aí com você. O que a LBI traz de conceito fundamental? O que é importante que ela trata? Né? Ela trata, então, pessoa com deficiência, traz esse novo conceito da pessoa com deficiência, desenho universal, acessibilidade e tecnologia assistiva. Esses são os conceitos fundamentais da LBI. E ela também modifica o seguinte, ela traz essa questão do modelo social versus o modelo médico. Pessoal, eu vou disponibilizar, tá, esses slides, podem ficar aí tranquilos. Então, como que era o modelo médico? Não sei se vocês lembram, mas quando você vai estudar os aspectos históricos e normativos da educação especial, tínhamos dentro da educação um modelo médico-pedagógico, certo? E aí, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem dizer o seguinte, ela faz aqui um contraponto entre o modelo médico e o modelo social. O que o modelo médico traz? Foco no impedimento como problema individual, pessoa com deficiência precisa ser curada ou reabilitada, deficiência vista como uma tragédia pessoal, soluções médicas e assistencialistas. Já a LBI, em seu novo conceito, ela traz como um modelo social. Então, foco na interação entre impedimentos e barreiras sociais, a sociedade precisa eliminar as barreiras e promover a inclusão, deficiência como uma questão de direitos humanos, soluções coletivas e políticas públicas. Trago aqui rapidinho um mapinha mental, disso eu vou disponibilizar para vocês, então visualmente vai ficar melhor disponibilizado. Então, ele vem tratar que as barreiras são sociais. Então, a gente tem barreiras atitudinais, que é o preconceito, a discriminação, o estereótipo, de como que a pessoa com deficiência é tratada. Quer ver um exemplo de barreira atitudinal? É quando você vê uma pessoa, vamos supor, um exemplo mais prático, assim, que acontece bastante. Uma pessoa que é cadeirante, que está na cadeira de rodas, que faz uso da cadeira de rodas. Quando chega, e essa pessoa está com um cuidador, com alguma pessoa da família, enfim, não precisa ser o cuidador, mas está com alguém da família, as pessoas vão perguntar para quem o nome dela. Olha isso, como são questões atitudinais de preconceito e discriminação. Em muitos casos, se pergunta o nome da pessoa que tem deficiência para o cuidador, ou para o amigo, ou para o colega, ou para o outro que está do lado, mas não para a pessoa. É como se essa pessoa fosse invisível. E assim foi por muito tempo. E assim foi em questões em acessibilidade, em que não tinha a questão arquitetônica organizada, não tinha comunicação, não tinha as questões dos serviços preparados para atender a pessoa com deficiência. Então, a LBI, ela vem como um marco nisso, para trazer os direitos das pessoas com deficiência. Olha, eles têm o direito de estar em todos os espaços.
Ah, mas como é que vai fazer isso? Olha, governos, se virem. Vamos lá? Vamos lá? Se virem, se organizem. Se organizem, organizem imobiliário, organizem transporte, organizem comunicação, organizem suas escolas, se organizem, né? Se organizem. Então, nesse modelo médico, era conduzido essa questão da deficiência de outra forma, como uma maneira impeditiva, que precisava ser curada, e neste caso, com o modelo social, ele acredita que a pessoa com deficiência deve ser a quem conduz as suas escolhas sempre. Afinal, ele é um indivíduo, né? Afinal, a pessoa com deficiência, ele tem seus direitos, ele tem que ter voz. A LBI vem para dar voz à pessoa com deficiência. O lema da LBI é nada sobre nós sem nós, certo? Então, entende que muitas barreiras na deficiência, muitas barreiras, né, são resultantes do preconceito, dessa falta de estrutura, falta de conhecimento, da discriminação. Então, tudo tem que ser melhorado e criado para atender a especificidade dessa pessoa. É isso que a lei traz. Isso é para explicar para vocês a questão do porquê do conceito novo da pessoa com deficiência, e que muita gente ainda não consegue compreender esse conceito, e entende a deficiência como algo ruim, como algo péssimo. Você quer ver o uso pejorativo da palavra deficiência? Ah, você está com deficiência de ferro, você está com deficiência de alguma coisa, você está deficiente na aprendizagem. Olha como fica pejorativo o uso da palavra deficiência. E neste modelo social que a LBI traz, é justamente para tirar essa discriminação. A deficiência não vai impedi-lo de viver. O mundo tem que se adaptar a essa pessoa, não essa pessoa ao mundo. Né? Essa pessoa com deficiência não tem que se adaptar, não é obrigada a se adaptar ao ambiente escolar. O ambiente escolar deve se adaptar a esta pessoa com deficiência, às suas especificidades. Então, traz um modelo social. Olha que interessante, isso cai bastante nas questões de concurso. Gente, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá? Para não tomar muito tempo de vocês também, para que a gente possa ter aí outras discussões. Então, falando aqui dos tipos de barreiras que a lei traz, então ela traz as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e informação, atitudinal e tecnológicas. Então, exemplos aqui de barreiras urbanísticas, né? Calçadas esburacadas, falta de rampas em praças, o que é muito comum, né, minha gente? Fora a árvore ali no meio do caminho sem nenhuma sinalização, né? Fora também as sinalizações que dão para o nada, né? Que dão para o nada. E as rampas, gente? Gente, e aquelas rampas? Meu Deus, o que é aquilo? Que é assim, não segue nenhuma nota técnica, não segue uma NBR, não segue uma ABNT. Fica assim, como que uma pessoa, gente, que faz uso de cadeira de rodas, ela vai cair. Faz sentido, sabe? Ah, mas tem, mas é ruim. Tem, mas não tá legal, sabe? Tem porque não foi feito para aquele público, porque o público que necessita não foi ouvido. Então, a LBI também traz isso, para que a voz da pessoa com deficiência seja ouvida, e que as coisas sejam criadas a partir do seu contexto, a partir da sua visão, né? Barreiras arquitetônicas, então presentes em edifícios públicos e privados, escadas sem corrimão, portas estreitas, banheiros não adaptados, nos transportes, que estão aí nos meios de transporte, ônibus sem elevador, falta de sinalização sonora em metrôs, aquela falta de sinalização sonora também, gente, nos totens, no semáforo, sabe? Para a pessoa que é cega, apertar ali, dar o sinal, ela vai entender se está verde, se está vermelho. Sabe? Então, falta muita coisa ainda. Mas, se não tivesse a lei, faltaria mais ainda. Muito mais. Nas comunicações e informação,
Então, obstáculos que dificultam a expressão, o recebimento de mensagens e informações. Então, exemplos mais práticos. Falta de libras em eventos, sites inacessíveis, documentos sem braille, atitudinais. Gente, eu que trabalho com inclusão há um certo tempo, eu digo a vocês que uma das barreiras mais difíceis de serem ultrapassadas são as atitudinais. Como é difícil, né? As atitudinais ou de comportamentos que prejudicam a participação social da pessoa com deficiência na sociedade. Então, um exemplo, preconceito, capacitismo, e uma assim que acontece muito, gente, infantilização e a superproteção. Nossa, como isso é ruim, né? Principalmente nós que somos docentes, dentro da organização escolar, uma fala infantilizada com um adulto, ou super proteger, como se aquela pessoa não tivesse capacidade de fazer nada. Desde que as coisas sejam adaptadas a ela, as coisas vão acontecer. As coisas vão ser capazes de cumprir a tua função, que é ser adequada à necessidade específica de cada cidadão. Para isso que a lei fala, está na Constituição Federal, está na LBI, está na LDB, tem todas as leis que falam de inclusão. E é claro que, vocês que estão aí me ouvindo do outro lado, mas professora Rúbia, não é assim na escola. Sim, não é, eu sei que não é. Eu sei que na maioria dos casos não é. Mas lembre-se, você está estudando para um concurso público. E concurso público é técnico, certo? Então, ele vai cobrar o que a lei está dizendo. Não o que acontece ou deixa de acontecer na minha escola, infelizmente, né? Tecnologias, então, que dificultam ou impedem o acesso a tecnologias. Exemplos: software sem compatibilidade com leitores de tela, caixas eletrônicos sem recursos para deficientes visuais. E aqui eu deixo uma adendo das barreiras atitudinais, que são as mais insidiosas, pois são invisíveis e muitas vezes enraizadas na cultura. Muitas vezes. Vê quando as pessoas se referiam a uma pessoa cadeirante, né, aleijado, uma palavra bem pejorativa. Há até pouco tempo, e não há pouco tempo, porque muitas pessoas falam assim ainda, usam o termo esquizofrenia de forma muito pejorativa para falar de TEA, ou de loucura para se referir a uma criança ou uma pessoa que tem TEA, ou também de loucura para se referir a uma pessoa que tem depressão. Então, as barreiras atitudinais, elas são perigosíssimas, porque são invisíveis e enraizadas culturalmente, infelizmente. Mas nós que estamos aqui, estudando, nos preparando, podemos mudar esse jogo se cada um de nós fizermos a nossa parte, não é verdade? Direitos fundamentais garantidos. Então, quais são os direitos fundamentais que são garantidos na LBI? A gente tem direito à educação, que está aí no artigo 27 a 30, o sistema educacional inclusivo em todos os níveis. O que quer dizer todos os níveis? Vamos lá para a pegadinha do malandro. Todos os níveis é de zero, tá? Zero até o longo da vida. Então, 0 ano até ao longo da vida. Níveis educacionais. 0. Educação infantil, creche, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e ensino médio, ensino superior, graduação, pós-graduação, lato stricto sensu, ou seja, em nível de especialização, tecnológico, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o AEE tem que estar presente. E também colocou aqui a proibição de recusa de matrícula. Olha como a LBI traz esse importante marco na inclusão. Ou ela colocou para a escola, olha só, você não vai poder proibir a matrícula. Te vira. E aí, a gente surge outros problemas, né, relacionados à escola, mas hoje eu não venho falar sobre isso, eu venho falar sobre aluno. Senão a gente aqui demandaria muito tempo falando sobre os problemas em relação de como está sendo o sistema inclusivo. Também traz o direito à saúde, no artigo 18 a 22, então, atenção integral à saúde, atendimento humanizado, tecnologias assistivas e capacitação de profissionais.
Hoje, gente, eu trabalho em 2 vertentes, né? Na verdade, em 3 vertentes. Eu trabalho na tecnologia, na educação e na saúde. E muita gente da saúde, eu trabalho com enfermeiros e médicos, e a gente conversa muito sobre essa questão do atendimento humanizado, de como também eles não tiveram nenhum tipo de informação para atender este público. Como, por exemplo, o pessoal que está lá na frente do hospital, na recepção, está no posto de saúde, enfermeiro, técnico, eles não tiveram nenhum preparo para isso. Então, o direito à saúde, aqui, como um direito fundamental garantido na LBI, traz isso, esse fomento de políticas públicas nessa formação desses profissionais também, para atenderem de forma humanizada, para que esses profissionais sejam capacitados, para que tenham tecnologia assistiva nesses ambientes de saúde. O direito ao trabalho, do artigo 34 ao 38, livre escolha, ambiente acessível, cotas, ajustes razoáveis, equiparação de oportunidades. Faço sempre essa pergunta e vou fazer de novo de uma forma aqui bem provocadora para vocês. Quem tem aula comigo direto sabe que eu faço sempre essa pergunta. Se não existisse o sistema de cotas para pessoa com deficiência nas universidades e no mercado de trabalho, haveria pessoa com deficiência nesses ambientes? Fica aí para reflexão de vocês. Direito ao transporte, do artigo 46 ao 52. Acessibilidade em todos os modais. Terminais e estações acessíveis e informações acessíveis. Direito à cultura e lazer, do artigo 42 ao 45. Então, acesso à participação em condições de igualdade, acessibilidade e espaço em eventos. Então, vamos lá recapitular aqui junto com a professora. E também temos acesso à justiça, à assistência social. Vamos lá. Quais são os direitos fundamentais garantidos? Direito à educação, saúde, trabalho, transporte, cultura, acesso à justiça, assistência social. Vamos seguir? Capacidade civil e tomada de decisão. Quando eu digo para vocês que eu não iria tratar só da questão de educação, porque o edital, ele pede a Lei Brasileira de Inclusão, em sua totalidade, não somente sobre as questões voltadas à educação, que é aí o nosso eixo, o nosso nicho. Traz aqui questões bem interessantes, a capacidade civil e a tomada de decisão apoiada. Mas, professora Rubi, isso não cai em prova. Cai bastante. Não cai muito. Muito, muito, muito. Então, plena capacidade civil, no artigo 114, então, a LBI, estabelece que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. A pessoa com deficiência tem direito a casar e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, decidir sobre o seu próprio corpo, adotar e ser adotado, praticar todos os atos da vida civil. Em seu artigo 116, fala sobre a tomada de decisão apoiada, então ele fala de um processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas de sua confiança para prestar apoio na tomada de decisão. Então, um mecanismo voluntário formalizado judicialmente, apoiadores não substituem a vontade da pessoa, a pessoa com deficiência mantém a sua autonomia. Então, aqui uma comparação entre curatela e tomada de decisão apoiada. Então, a gente tem aqui curatela, medida excepcional e proporcional, afeta atos patrimoniais e negociais, substitui a vontade da pessoa, imposta por decisão judicial. Tomada de decisão apoiada, o que a Lei Brasileira de Inclusão traz em seu artigo 116, também com base na sua capacidade plena civil da pessoa com deficiência, no artigo 114. Então, como que a tomada de decisão apoiada funciona segundo a LDB? Medida preferencial, não limita a capacidade civil, respeita a vontade da pessoa, escolhida voluntariamente. Olha a diferença. A pessoa com deficiência começa a ter voz, começa a ter direito sobre o seu próprio corpo, começa a ter decisão sobre a sua vida. Vocês dizerem quão importante é esta lei para o nosso mecanismo chamado Brasil. Penalidades previstas na LBI. A gente tem
como penalidade, discriminação no artigo 88, praticar, induzir ou incitar discriminação da pessoa em razão de sua deficiência. Pena, reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Aumento de pena de 1/3 se praticada por meio de comunicação social. Tem que tomar bastante cuidado com as piadinhas que são feitas à falta de bom senso. Abandono, aqui no artigo 90. Abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Pena, reclusão de 6 meses e 3 anos e multa. Apropriação, desvios de bem. Apropriar-se ou desviar-se bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência. Qual é a pena? 1 ano a 4 anos e multa. Teve um período, gente, na história da pessoa com deficiência, em que as pessoas com deficiência eram tratadas, eu vou cuidar de você para eu poder cuidar dos seus bens. Não é um período tão distante, né? A gente vê isso ainda acontecendo, infelizmente. Obstar acesso a cargo público, obstar ou dificultar o acesso da pessoa com deficiência a qualquer cargo ou emprego público em razão de sua deficiência. Então, pena de reclusão de 2 a 5 anos de multa. Hoje, os editais são obrigados a ter um edital comum, de acesso a todos, um edital em libras. No edital, tem a previsão de vagas para pessoa com deficiência. No edital também tem, se essa pessoa vai requerer, então, o AEE, o atendimento educacional especializado, e aí em suas modalidades, se ele vai precisar de um medor, se ele vai precisar de um intérprete, qual que é a necessidade dele. Ele tem que comprovar isso, obviamente, por laudo, mas isso, se um edital não tem isso, gente, é uma forma de discriminação. Então, é uma penalidade. Outras medidas, então, multas administrativas, interdição de estabelecimentos, ações civis públicas, indenizações por danos morais e materiais. A recusa de ajustes razoáveis é considerada discriminação. Vocês sabiam que a recusa de fazer uma adaptação pedagógica, uma flexibilização do currículo é considerada uma discriminação? E discriminação é crime. Bora seguir, minha gente, para eu aqui dar meu tempo, né? Revisão dos pontos principais. Então, bora lá. Conceitos fundamentais. Então, pessoa com deficiência, lá no artigo 2. Modelo social, impedimento mais barreiras igual deficiência. Barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações atitudinais e tecnológicas. Acessibilidade, condições de alcance, segurança e autonomia. Olha as palavrinhas-chave. Desenvolvimento universal, desenho universal, concepção para todos, sem adaptação. Direitos fundamentais, então, educação, sistema inclusivo AE e proibição de recusa. Trabalho, cotas, ajustes razoáveis e equiparação. Saúde, atenção integral, tecnologias assistivas, transporte, acessibilidade em todos os morais. Capacidade civil, plena capacidade, vamos lá, deficiência não afeta a capacidade civil. Curatela, medida excepcional, apenas atos patrimoniais. Tomada de decisão apoiada, apoio sem substituição de vontade. Penalidades, então, discriminação, apropriação e desvio de bens, abandono e obstar cargo público. Então, pontos mais cobrados em concursos: modelo social versus o modelo médico, tipos de barreiras, ajustes razoáveis e tomada de decisão apoiada. Vamos seguir? Olha, gente, eu baixei o PDF e trouxe umas questões para vocês, mas ele já trouxe mostrando a resposta certa. Olha só que absurdo, gente. Mas vamos lá seguir junto. Mas lembrando que na apostila que eu fiz sobre Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem uma apostila com mais de 50 exercícios comentados lá para você. Então, se vocês quiserem essa apostila esmiuçada sobre a LBI, com quadros comparativos, com flashcards, com todos esses exercícios, só pedir aí para a gente que a gente envie o link para vocês, para que vocês possam aí adquirir. Então, vamos lá. Questões aqui rapidinhas.
De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a recusa de adaptações razoáveis e fornecimento de tecnologias assistivas é considerada negligência administrativa, infração administrativa, discriminação em razão da deficiência ou conduta permitida se alto custo. Vamos lá? Aqui já trouxe, né? Não deu nem aqui para deixar vocês pensarem e tal, mas aqui a resposta é discriminação em razão da deficiência. A gente acabou de falar sobre isso. Na questão 2, sobre a tomada de decisão apoiada prevista na LBI, é correto afirmar: substituir completamente a protela é imposta judicialmente? Não é. Pessoa elege apoiadores de confiança? Sim. Apoiadores substituem à vontade? Não. Questão 3. Um funcionário com deficiência visual solicita software de leitor de tela, mas a empresa nega alegando alto custo. Isso configura conduta legal? Não. Irregularidade administrativa? Não. Justificáveis de custo elevado? Discriminação por recusa de ajuste razoável. Olha só, eu coloquei aqui uma diquinha. A FGV costuma explorar situações práticas para verificar a aplicação da LBI. Então, a pessoa, ela não pode falar que, eu não vou comprar tal material porque é muito caro. Eu não vou fazer isso porque é muito caro para atender a pessoa com deficiência. Eu não posso colocar tal coisa no meu ambiente de trabalho porque isso é muito caro. Não é justificativo o custo elevado. É considerado uma discriminação não ter esse ajuste razoável para a pessoa com deficiência. Então, conclusão aqui, referências, então, considerações finais aqui. A LBI, então, representa um marco na garantia dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. A abordagem é baseada no modelo social, não esqueçam disso, tá? Reconhece que a deficiência resulta de interação entre impedimentos e barreiras sociais. A LBI promove a autonomia e participação plena de todas as pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida social. Referências para o aprofundamento, então, tá aqui para vocês estudarem mais um pouco, ler na íntegra a LBI, entrar aqui no site da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU e Cartilha da Acessibilidade do Conselho Nacional de Justiça. E lembrem, quando for falar de acessibilidade, o símbolo mudou. Deixo aqui para vocês, então, o lema das questões da LBI, o lema da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Nada sobre nós, sem nós. Eu não posso criar nada para a pessoa com deficiência sem que ela me chancele, sem que ela fale para mim, é assim que é feito, Rúbia. É assim mesmo, assim eu vou conseguir aprender, assim eu vou conseguir subir aquela rampa, assim eu vou conseguir pegar aquele ônibus. Pessoal, essa é a aula que eu preparei para vocês. Tentei ser aqui o mais sucinta possível para falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Trouxe aqui pontos importantes para vocês sobre a lei, para que vocês tenham essa compreensão do que é pedido em concurso, do que é solicitado em concurso. Eu vou disponibilizar aqui os PDFs no Eduz para vocês estudarem, se vocês quiserem, né, claro. Me deixo aqui, me coloco à disposição de vocês. Não esqueçam que nós temos mais materiais do curso Atualiza, nós temos apostilas de formação continuada, nós temos a apostila da Lei Brasileira de Inclusão, que traz, assim, quadros comparativos para você poder ali estudar, e eu deixei também um material bônus para vocês, que é os flashcards que eu enviei à Érica para entregar para quem está aqui na aula um pouco. Nada sobre nós sem nós. Te explico, Jane, explico já. Jane, quando ele fala nada sobre nós sem nós, é o seguinte, o poder público ou privado, ele não pode construir nada sem que tenha uma pessoa com deficiência ali. Eu vou dar um outro exemplo bem claro. Hoje no Brasil, quem faz legislações sobre os direitos da mulher, a maioria é homem. A maioria é homem. São poucas mulheres. Então, homens falam por nós. Não deveria, não é? Não deveria. Deveriam nos ouvir entidades. Porque quando vai criar uma nova lei, for criar agora a questão
Da nota técnica que teve do TEA, vocês tiveram uma aula comigo sobre isso. Da última nota técnica que teve sobre o TEA. Quando foi fazer isso, eles convidaram as entidades. Então, convidou a comunidade autista, convidou o pessoal que faz pesquisa, mas todos os movimentos, eles têm que ser feitos ouvindo as pessoas com deficiência. Por isso que o conceito é nada sobre nós, sem nós. Como é que você vai criar algo sem ouvir aquele que usa? Né? Como que você vai criar alguma coisa sem ouvir aquele que usa? Uma vez eu fui dar uma palestra, isso, nossa, já faz muito tempo, gente, muito tempo. Vou falar muito tempo, às vezes eu vou falar a minha idade aqui para vocês. E eu sempre trabalhei com autismo, né? Quem me conhece há tempo sabe que eu trabalho com autismo há 14 anos. E eu perguntei para um estudante que eu acompanhava, falei para ele assim, porque a gente tem os nossos conceitos técnicos do que é TEA. E eu falei para ele assim, me diga, o que é autismo, o que é TEA? Sabe o que ele me respondeu, gente? Ele falou assim, autismo é, às vezes, uma confusão. É uma confusão, às vezes, e às vezes eu não consigo me expressar. Olha como ele me disse. E qual que é o conceito técnico de TEA? TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é mesmo como se fosse uma confusão neurológica. E olha como que ele me disse. Rúbia, para mim, autismo é bem uma confusão, é como ele se sentia. Não entender questões sensoriais, por não fazer uma leitura visual muito bem das coisas, por não entender, talvez, algumas metáforas, dizerem como é importante ouvir o outro. Outro exemplo do nada sobre nós, sem nós. As rampas de acessibilidade. Vocês já viram, falei no começo, né, na minha fala, aquelas rampas que estão assim, gente, quem vai subir ali? Então, se for brincar de escorrega, né? Não tem sentido nenhum. Não faz sentido nenhum aquilo. Provavelmente aquilo foi feito sem um teste da pessoa com deficiência, sem uma pessoa que faz uso da cadeira de rodas ir lá e testar, e falar, não, isso aqui não vai dar certo, eu vou cair aqui. E quantas vezes a gente vê isso? Quando a gente vê também a sinalização para cegos na rua, às vezes ela dá para o nada. Né? Então, não foi ouvida a comunidade, não ouviu a pessoa que realmente precisava. Então, a lei vem para isso. Nada sobre nós sem nós. Tanto que as pessoas têm ainda... gente, eu vou ficar delongando aqui, hein? Vou ficar falando um monte de coisa, que eu vou lembrar um monte de coisa. As pessoas têm aquele medo de falar da pessoa que tem deficiência. Ela é PCD? Na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as próprias pessoas com deficiência entendem que me chama de pessoa com deficiência. Eu sou PCD. Né? É o termo que é utilizado, pessoa com deficiência. Tá? E não pessoa portadora de deficiência. Esse termo não existe. E eu já vi muita prova atual que traz ainda esses termos na pegadinha. Muito na pegadinha. Mas a gente tem que lembrar outra coisa. Na Constituição Federal, na lei crua da Constituição Federal, ainda está portador de deficiência. Portador de deficiência. Mas se a gente vai trazer para a LBI não fala portador de deficiência, é pessoa com deficiência. Um termo escolhido pelas próprias pessoas com deficiência, de como que elas gostariam de ser referidas. Gente, então, deixo aqui, finalizo a minha aula aqui para vocês. Assinem a lista de presença, vai lá, para vocês receberem os flashcards. A Erika pode explicar o que é os flashcards aqui para vocês, tá bom? Flashcards, gente, é uma metodologia muito legal para estudar, é um resumo bacana para estudar, assim como eu trouxe aqui nos slides para vocês os pontos mais importantes da lei, tá? A lei é robusta, mas a gente tem que saber o que estudar, né? O que estudar. Então, deixo aqui agora, passo a palavra para a Erika, agradeço de coração esse momento aqui com vocês, espero que eu tenha contribuído aí para a aprendizagem de vocês sobre a Lei Brasileira de Inclusão, e depois eu quero que vocês coloquem aqui no chat sobre a minha próxima aula. Vocês querem saber sobre o quê? Lembre-se que eu sou do eixo de inclusão, hein? Lembrem disso. Coloquem aí no chat que tema que vocês querem na próxima aula. Aquele que ganhar, eu trago aqui para vocês. Certo? E,
O tema tem que estar de acordo aí com o edital, para todo mundo se preparar. Mas coloquem aí, para que eu possa me preparar também, para falar aqui com vocês sobre acessibilidade, inclusão, educação especial. Espero que tenha sido clara, que vocês tenham compreendido este momento aqui. Érica, obrigada. Agora passo aí a palavra para ti. Muito objetiva, né, Rúbia? E com tanta coisa ainda para aprender, eu mesma, gente, eu não vou mentir para vocês, vou contar um segredo. Tudo que, se eu vou produzir, diagramar, eu mando primeiro para a Rúbia, ela puxa minha orelha, me explica, e aí eu devolvo, porque eu também estou aprendendo a cada dia sobre educação especial inclusiva. E eu acredito, quem anotou aí a frase? Nada sobre nós sem nós. Anotem isso, gente, porque isso vai ser cobrado na sua questão dissertativa, principalmente vocês que são da pedagogia. Não vai vir uma área só da educação especial. Você que né, que vai fazer a Prova Nacional Docente, o CNU, o Enem dos concursos, vai ter uma questão aberta que eles pegam várias vertentes que caem numa única questão. Então, eles vão pegar ali uma questão de inclusão, mais a questão da tecnologia, por exemplo, e mais essa pessoa morar numa periferia, por exemplo, ou ser indígena, ou ser negro. Então, cuidado com isso. Então, esse é um título excelente para uma prova de vocês, tá? É uma frase incrível que você já vai mostrar propriedade ali na sua escrita, você vai mostrar clareza que você sabe do que você está falando. Então, pessoal, principalmente aí, quem é da pedagogia, vai cair questão voltada para educação especial inclusiva, gente. Na questão aberta. O flashcard que a maioria de vocês colocou aqui não sabe o que é. Eu até queria saber se a Nayara Mônaco está por aqui, que a Nayara está aplicando para ela estudar os teóricos, né? Inclusive, uma das próximas aulas aí vai ser sobre teóricos e teorias da aprendizagem novamente, que é um tema que vocês sempre pedem, né? Pessoal, o flashcard, você vai recortar ele, tá? Você vai fazer um cartãozinho. Eu gosto do básico. Tem como você pôr no Notion, tem como você pôr em outros aplicativos. Mas pega folha sulfite mesmo, cartolina, e você vai colocar de um lado a pergunta ou a definição e do outro, né? Por exemplo, a pergunta e do outro a resposta. E aí você vai passando aqueles cartões. Vamos supor que você vai pegar 25 minutos para você estudar sobre Lei Brasileira de Inclusão ou sobre legislação da educação especial em si. Você vai pegar, vai olhar aquilo dali. Por exemplo, artigo 40, qualquer um dos artigos aqui que a professora Rúbia ensinou nós. E aí você vai olhar e tentar falar sobre ele. Se você virar e acertar, você põe no montinho que você está acertando. Se você não conseguiu, você coloca no montinho que ainda você tem que melhorar. Depois, lá perto de outubro, lá no feriado de outubro, você vai pegar o montinho que você tá bom já e você só vai revisar, gente. Então, a gente vai entregar para vocês flashcards de diversos assuntos. Já peguem esse da professora Rúbia. Gente, se vocês veem o material que a Rúbia preparou, são 50 questões, mapa mental, flashcard, e só hoje está R$ 29,90. Gente, a quem é da mentoria sabe, a gente não vende por esse valor, tá? Então, é só hoje, o link está lá no grupo, tá bom? Você vai receber a gravação da aula, receber esse material e mais o flashcard, tá? Quem aqui tem ainda dúvida sobre o CNU para aproveitar? Quem quer fazer alguma pergunta para a professora Francis, da Educação Infantil, para a professora Ana Lúcia, aí na parte de conhecimentos pedagógicos, sobre os teóricos, ou algo voltado ainda aqui com a Rúbia, sobre legislação da educação especial inclusiva? Eu estou achando que todo mundo entendeu, então, Rúbia. Que bom. Eu espero. Espero que todos tenham entendido. Gente, eu procuro ser o mais objetiva possível em relação à educação especial inclusiva, porque eu sei que são temas complexos, e eu sei que tem pegadinhas, sei que tem coisinhas que são importantes da gente entender, e que nem todo mundo tem o tempo hábil para pegar uma lei de 200 páginas. Então, eu vou lá,
faço o trabalho pesado, que é lá, classificar o que cai mais, faço uma busca, ver o que vai cair, o que cai mais já em provas anteriores, o que já é corriqueiro cair, e preparo para vocês. Assim. E para estudar para concurso, a gente precisa ser claro, objetivo e ter foco. Né? Adianta a gente delongar em coisas que não são funcionais dentro dos concursos públicos. Então, fico feliz, então, que todo mundo tenha aprendido aqui. Sobre a a atualização o do Odinei SIM. quer que fala aqui, antes de você falar sobre a pergunta do Odinei, pessoal, a Liliane, ela me trouxe uma questão que eu falo para vocês sempre na mentoria. Não voltem para reler o que você já colocou. Vamos supor, você prestou atenção aqui, eu mesma aprendi muito, porque, olha só, essa daí já é uma pegadinha. Na prova nacional docente não vai cair só sobre a Lei Brasileira de Inclusão na perspectiva da educação. É no geral. Então, galera, já é um grande avanço para vocês. Não fiquem voltando na questão para reler. Primeiro que vocês não vão ter muito tempo para isso. Principalmente aí quem é área de exatas e biológicas, tá? A prova vai ser extensa, então não tem como ficar relendo. Segundo que a Liliane falou, eu fui reler, as que eu fui reler, eu marquei certo no caderno e errado no cartão, né? Então, pessoal, não fiquem voltando, tá? O Odinei te perguntou, Rúbia, deixa eu falar, para você falar sobre a mudança dos símbolos. Sobre o novo, né? Muito bem. O primeiro símbolo que tratava lá de acessibilidade, o que era usado por muita gente, ele é um símbolo de uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas, certo? Aí eu te digo, dentro das questões de acessibilidade e inclusão, de pessoas com deficiência, todas as pessoas são representadas pelo símbolo de uma pessoa que faz uso da cadeira de rodas? Não, não é? Não. Quer ver outro exemplo? E aí, vou falar do outro símbolo e vou trazer outro exemplo bem legal aqui para vocês. O outro símbolo, que é como se fosse um desenho de boneco, né? De criança, quando a criança aprende a desenhar de palitinho, e tem vários pontinhos. É mesmo a união disso tudo. Todos nós estamos em prol da acessibilidade. Ele traz ali, então, vários pontos sensoriais, questões físicas, voltadas para a educação. Então, entendam que ele fecha. Então, a ONU modificou para isso, para atender também as novas políticas, de que a pessoa do símbolo anterior que mostra a pessoa que faz uso de cadeira de rodas, as pessoas se sentem ali representadas. A gente tem um entendimento que todo PCD é uma pessoa que tem mobilidade reduzida? Não. Então, nós temos pessoas com deficiência que têm questões sensoriais, temos pessoas com deficiência que têm questões físicas, de mobilidade, e muitas outras, como as deficiências que são aí invisíveis, né, minha gente? Então, o símbolo, ele faz essa união de tudo, e ficou muito legal. Outra coisa, assim, para trazer em relação de símbolos, como que as coisas melhoram? Vocês lembram que tem os símbolos de idoso? O que é o símbolo de idoso? É uma pessoa com a mão assim e a muleta, né? Lembram disso? Hoje o símbolo de idoso é 60 mais. 60 mais. Por quê? Porque, gente, me diga que uma pessoa com 60 anos hoje está com uma muleta e com a mãozinha assim. Pouquíssimas, porque graças a Deus evoluímos, as pessoas estão comendo melhor, têm uma melhor expectativa de vida. Então, para sentir representado, que você olhava para uma pessoa que tem 60, meu pai tem 60 anos, meu pai é forte pra caramba, né? Forte pra caramba. E ele não anda de muleta. Então, só para vocês terem uma noção dessa mudança de símbolo, que ela também segue aí as mudanças de evidência. Vamos colocar aqui com o Gilson. Muito bem, verdade, trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos, é verdade. Trabalhamos juntos. Bom tempos, né, Gilson? Bom tempo. Gente, eu comecei minha carreira na PAI, tá? Na PAI de Miranda. Trabalhei junto com o Gilson. É verdade. Boa lembrança. Obrigada, viu? Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada mesmo.
Contigo, Érica. Pessoal, então é isso. Ó, somente 38 pessoas assinaram a lista. Nós vamos dar um brinde para vocês que assinaram a lista, tá? Não é só quem adquirir. Quero finalizar aqui a minha fala, gente. Parece insistência, não é só para vender curso, é porque a gente sempre diz para vocês: vamos já iniciar o quanto antes. Nós iniciamos as aulas este ano, dia 8 de janeiro, gente. Então, ainda há tempo, faltam 4 meses. Vocês vão ter hoje um material incrível por apenas R$ 29,90, mas nós temos outras diversas formas de você entrar, adquirindo a mentoria mensal, a mentoria premium com direito ao cronograma de estudos. A gente vai ter aula semana que vem de língua portuguesa com a professora Marilei. Na outra semana eu venho explicando para vocês sobre a prova nacional docente, o cronograma de estudos de vocês, tá? Então não percam, ok? Assinem a lista e também adquiram depois o material, tá bom? A Zilma quer falar e aí depois a gente tem uma pergunta da Magda. Zilma, pode falar. Você quer falar? Já vou mandar aqui novamente, Maria. A Magna está perguntando, uma pessoa com fibromialgia é PCD? Boa pergunta, Magda, boa pergunta. Olha só, em relação ao novo conceito da pessoa com deficiência, a fibromialgia, ela acaba impedindo a sua capacidade plena na sociedade, né? Agora, o que eu não sei te responder é que se legalmente, pela lei hoje, a fibromialgia é considerada PCD, ela entra dentro do público PCD. Mas, pelo conceito da pessoa com deficiência, sim, porque ela impede a sua participação plena na sociedade. Você quer ver outra coisa? Gente, vocês me perguntam coisa que eu vou lembrando de outros negócios aqui para dar exemplos para vocês. Você quer ver outra coisa? Epilepsia. Epilepsia não é considerado PCD, não é considerado pessoa com deficiência. Agora, vamos lá. Quem é epilético desde criança, assim como eu, que toma medicamento, e medicamento que faz você dormir na sala de aula, medicamento que faz você olhar o quadro todo torto, você acha que eu não tive dificuldade? Acha que eu tenho o mesmo padrão de produtividade de quem não tem enxaquecas, de quem não convulsiona? E não é considerado pessoa com deficiência, mas há uma briga na justiça para que pessoas com epilepsia, pessoas epilépticas, sejam consideradas pessoas com deficiência, porque a medicação é pesada, porque o tratamento não é fácil, porque a exaustão de estímulos para a gente é ruim, as nossas questões sensoriais são aí inadaptadas, né? Muita luz é ruim, muito barulho é ruim, tá? Então, eu não consigo te responder sobre a questão se a fibromialgia já é considerado PCD legalmente. Mas pelo conceito da pessoa com deficiência na LBI, sim. Gente, Érica. Ok, Rúbia, deixa eu te falar, nós temos uma pergunta também que eu acho que a aluna está com vergonha de fazer, que é voltado para quem tem TDAH. Como você disse aí a questão, né, da Lei Brasileira de Inclusão em todas as áreas, aliás, todas as idades, né? Eu até errei uma questão dessa no último processo seletivo, na hora, caí numa pegadinha. Nesse concurso nacional unificado, ou nos concursos, né, na área da educação, concursos em geral, como é que é cobrado essa questão do TDAH? Ele tem direito somente a um acréscimo de tempo ali para fazer a prova, ou geralmente ele entra na vaga de concurso, por exemplo, na vaga de pessoa com deficiência, alguma questão assim? Tá, vamos ver se eu entendi. A pessoa quer saber se a pessoa que tem TDAH, ela entra no sistema de cotas, é isso? Tá, essa pergunta. Pergunta capciosa, bem capciosa. Eu vou demandar aqui um processo para responder. Eu recebo muita pergunta sobre TDAH. Professora, TDAH tem direito a AE? Professora, TDAH tem direito a isso? TDAH tem direito a aquilo? Vamos lá.
A última lei que saiu de TDAH foi de 2021, em que considera que a educação e saúde precisam, então, se organizar para atender TDAH, atender dislexia, dislalia, enfim, saúde e educação. Então, ele tem acesso ao AEE, ele tem acesso a tudo aquilo que a educação promove. Mas o que acontece? Na lei brasileira, TDAH ainda não é considerado deficiência. Entende? Olha lá, vamos lá. Para questões de fins educacionais dentro da escola, ele tem direito à adaptação, direito a ajustes razoáveis, direito ao AEE, direito, se necessário, a um profissional de apoio, a um agente de apoio, certo? Mas, quando você vai para cotas, para o sistema de cotas, ainda TDAH não é considerado pessoa com deficiência. Vou trazer um exemplo. TEA, antes da Berenice Piana, não era considerada deficiência. Então, ele não tinha nem professor de apoio, gente, dentro da escola. E não tinha cotas para TEA, porque este público não foi para o público PCD, certo? Eu não vi nada novo ainda sobre a legislação de cotas, incluindo o TDAH. Eu ainda não vi, posso estar errada, tá? Vou até dar uma pesquisada sobre isso, para ver se eu encontro aqui. Mas eu ainda também não vi nenhum edital TDAH. Mas se tiver, beleza. Mas por ele ainda não ser considerado pessoa com deficiência, a gente tem esses entraves jurídicos aí, tá bem? Vou fazer um exercício aqui. Vou procurar, agora levantou mais dúvidas, vou procurar nos editais se eles têm lá as especificidades do TDAH para cotas. Para a questão de tempo para fazer a prova, sim, tem direito. Tá? Tempo para fazer a prova, ele tem direito. Mais tempo, né, para fazer a prova, ele tem direito. Agora, a cotas, ao número X de vagas, eu não vi nada sobre isso ainda, mas posso estar enganado, tá? Mas vou dar uma pesquisada sobre isso para saber. Mas ainda não me chegou nada. Espero ter respondido. Sempre foi falar de TDAH, Érica, é sempre assim. Porque ele não está na LDB, ele não está no PCD, na pessoa com deficiência, ele está numa lei isolada que trata que a educação e saúde precisa atendê-lo de forma global. Mas em relação a concurso público, a cotas, não vi ainda nada. Mas como eu disse, posso estar enganado. Vou dar uma pesquisada, tá bom? É isso, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida? Nós estamos com a lista de chamada, tá, pessoal? Aqui na descrição, nas mensagens, está fixado, e também no grupo de dicas e no grupo da mentoria. Muito obrigada a todos pela presença de todos. Para quem for adquirir a aula, mais uma vez, vocês vão receber a gravação da aula, os materiais dessa aula, também os flashcards e o simulado com 50 questões voltado para a LBI. Estamos vendendo também as aulas anteriores de forma separada. A aula de artes, né, voltada para artes, que nós tivemos com a professora Ana Lúcia, também a aula de BNCC com a professora Francis. Tem uma novidade, acabando aqui já, e estou lembrando. Nós vamos ter um simulado presencial físico em Miranda e Aquidauana, agora em julho, e quem mora em outras cidades e estados vai poder participar ao vivo conosco. Então, galera, já manda lá a mensagem para nós, para deixar a sua vaga reservada. Nós vamos fazer um simulado totalmente voltado para a prova do CNU. Tá? Nós vamos ter um agora em julho e outro em setembro, ok? Então, não deixem para a última hora para se inscreverem. Nós vamos ter um simulado, um encontro presencial físico em Miranda, outro em Aquidauana, teremos em julho e em setembro, tá bom? Quem quiser participar, já deixa o seu nome na lista de espera, tá? O simulado não vai ser gratuito, Vinícius, mas vai ser por um valor muito acessível. Como sempre, a gente tenta fazer o mais acessível possível para vocês, tá? Não vai ser nada exorbitante aí. É claro que aqui os conteúdos são de milhões, né? Pessoal, coloquem para nós o que vocês acharam da aula, para a gente poder colocar aqui
tá? Dá Pro o pessoal. feedback para Pro, dá o feedback para Pro. Isso. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, vamos tirar uma foto e... Isso, os mentorados também vão se inscrever. A gente vai passar para vocês as instruções, tá, Simone? Obrigada. Obrigada, professor Gilson, por ter participado, a Andréia. Lembrando que semana que vem a nossa aula fica na quarta-feira, tá bom? Beijo, pessoal. Boa noite. Estou muito feliz com vocês no frio. Não esqueçam de nos marcar, printa aí a tela, marquem lá o Atualiza Cursos, como forma de gratidão de hoje, né? Gente, Essa ajuda aula, a nessa prof. entrega. Ajuda a prof, gente. Ajuda as profs aqui. Vamos lá fazer o Atualiza bombar aí nas redes sociais, né, Érica? Marca a prof. Ó, a gente ficou o segue a feriado todo trabalhando, gente. Era Corpus Christi. Nós estávamos até as 9 da noite estudando essa aula aqui para dar o melhor para vocês. Ó, para vocês verem, eu estou num cenário diferente hoje, ó. Eu estou vendo. Ó, eu estou num estúdio, eu tô na empresa ainda, gente. Estou na empresa ainda, nem cheguei em casa. Aí já é às 9 da noite, né? Aqui já é 9h30. Muito obrigada.